Meus irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Ainda de pé, Mateus capítulo 25. Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu quero fazer uma rápida reflexão com os irmãos nesta noite, acerca do fim dos tempos. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhantemente a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e pararam e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse, minha ideia nessa noite é a gente refletir um pouco sobre essa temática de não saber nem o dia e nem a hora. E antes da gente entrar no texto propriamente dito, é importante a gente falar de alguns questionamentos teológicos que envolvem esse texto de Mateus capítulo 25 e todo o seu entorno, todo o seu contexto. O primeiro deles é que ele faz parte do sermão profético de Jesus, que é um dos sermões mais importantes e eu considero o sermão da montanha o principal, e logo após o sermão profético, que é esse que Jesus fala, que está em Mateus 24, 25, está também nos sinóticos, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, mas essa parábola das 10 virgens, ela se encontra apenas no Evangelho de Mateus. Então, esse texto, essa parábola, ela faz parte desse sermão. E todo esse sermão de Jesus, ele inicia baseado em uma pergunta, que ela é chamada de pergunta triunitária, que é um tipo de pergunta que ela é acompanhado de 3 perguntas em uma, tripartidária, me desculpe. Que é, por exemplo, vamos fazer um exemplo simples. A Cidinha fala que vá comprar pão, mas além de comprar pão, você vai comprar leite e vai comprar margarina. Ou, aliás, você pode comprar pão, compre também leite e compre também margarina. São 3 coisas dentro de uma. Eu preciso fazer um complemento. E onde é que a gente vê isso? Mateus capítulo 24, versículo 3. Por favor, Rafael. Os discípulos vão chegar para Jesus e fazer essa pergunta. Jesus está ao redor do templo, falando sobre o templo, e os discípulos vão chegar para ele e dizer: e estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, primeiro, quando serão essas coisas? Segundo, qual sinal haverá da tua vinda? E terceiro, e do fim do mundo? Então os discípulos perguntaram para Jesus, porque Jesus disse, quando ele passa pelo templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Então os discípulos querem saber de Jesus essas 3 coisas. Primeiro, quando serão as coisas? Ou seja, quando o templo será derrubado, ou quando será a ruína do templo. E quando haverá a tua vinda? Ou seja, quais sinais antecedem o retorno de Jesus? E também sobre o fim do mundo, porque são 2 coisas distintas. E aí Jesus, no capítulo 24, eu sei que é um pouco cansativo, mas eu peço que os irmãos prestem muita atenção, que é importante. No capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 35, Jesus ele vai falar toda a sua pregação respondendo essas 3 perguntas. E ele vai falar sobre os eventos pré-tribulacionais. Os irmãos sabem que a nossa igreja defende uma teologia pré-tribulacionista, ou seja, que nós seremos arrebatados antes da tribulação.
Jesus vai falar também sobre os acontecimentos da tribulação. Os irmãos conhecem aquele texto que diz que será filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, nações contra nações, são eventos pré-tribulacionais, porque o próprio Jesus disse que esses são os princípios das dores. E aí depois continua falando sobre a tribulação, que são coisas ou eventos muito piores do que isso, e a igreja não fará parte desses eventos, e é muito importante a gente entender isso, que a tribulação é muito pior do que o que a gente tem vivido hoje, que já são esses períodos de princípios das dores. São guerras, são filhos matando pais, são mães matando crianças de colo, coisas que eram inimagináveis. Recentemente teve um caso aqui no nosso estado, coisas inimagináveis, uma mãe matar o próprio filho e colocar numa lata de lixo, e ainda fingir que não foi ela que fez. Então, assim, são os princípios das dores. No período de tribulação vai ser muito pior do que isso, mas graças a Deus que a igreja não estará aqui, estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. E Jesus no capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 35, ele vai falar sobre esses assuntos. Quando ele passa do versículo 36 até o capítulo 25, até o versículo 13, que é quando ele vai falar sobre essa parábola que a gente leu, ele faz a troca da mensagem. Ele não está mais falando sobre as perguntas dos discípulos. Ele agora vai utilizar um método pedagógico que Jesus sempre gostou de usar, que é as parábolas, para exemplificar uma coisa que a gente chama de iminência, ou seja, os acontecimentos da última hora, coisas que podem acontecer a qualquer momento. E como é que ele faz isso? No versículo 36, ele já vai falar sobre vigilância, que nós devemos ser uma igreja vigilante, porque a qualquer momento Jesus pode retornar. Depois ele vai falar sobre outra parábola, que é a parábola dos dois servos. Na parábola dos dois servos, ele vai falar que um vai estar no campo, outro vai estar em outro lugar, e de repente vai acontecer o arrebatamento. E na parábola de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, que é a das 10 virgens, Jesus vai comparar o reino de Deus a um casamento. E aí, antes da gente entrar ainda no texto, tem alguns teólogos que não seguem a nossa linha de interpretação, que eles vão falar que essa parábola não fala sobre a igreja, que ela não pode falar sobre a igreja. Por quê? Qual é o argumento que eles usam? Por que eles falam isso? Primeiro, porque a noiva não aparece. Então, se a noiva não aparece, eles entendem que essa parábola não pode falar da igreja. E eles apontam essa parábola para Israel, sendo que não faz sentido, porque nem todas as parábolas de Jesus, ele deixa todos os exemplos funcionais. Ele utiliza de exemplos como, por exemplo, as virgens, são 10, e são 5 loucas e 5 prudentes. Então, são 10 virgens que fazem parte do reino, e 2 grupos existem dentro desse grupo de 10. Então, Jesus está falando sobre a igreja, e falando que existem crentes prudentes e crentes imprudentes. E outro argumento que eles usam é falar que não pode falar da igreja, porque... E esse é o argumento mais chulo possível, porque se eles dizem que a igreja ainda não tinha sido fundada, então a gente despreza todos os ensinamentos de Jesus dentro dos evangelhos. Porque se ele só tem valor a partir do momento que a igreja é fundada, então todos os ensinamentos de Jesus não teriam validade. Então cai por terra esse argumento. A parábola fala assim da igreja, como defende os grandes mestres da nossa igreja, como o pastor Antônio Gilberto, pastor Claudionor de Andrade, pastor Ciro Santos de Borges, e entre outros teólogos pentecostais. Os irmãos estão me entendendo até aqui? Amém. Vamos devagarzinho, irmão. O texto sobre os fins dos tempos é um pouco difícil, a gente precisa entender algumas coisas. E aí Jesus aqui vai comparar, no capítulo 25, versículo 1, o reino de Deus a um casamento. Por que um casamento? Porque Jesus ele vai fazer, os irmãos já conhecem, essa analogia de Cristo como o noivo e a igreja como a noiva. E o casamento judeu, ele passa por algumas etapas. É muito diferente do casamento do Ocidente. Por exemplo, uma grande diferença. No nosso casamento ocidental, o noivo fica e a noiva vem. É assim que funciona. No casamento oriental, a noiva está se preparando. Quem vem é o noivo. E quem aguarda a chegada do noivo são as amigas da noiva. E as amigas da noiva, que são as virgens, elas ficam com as lamparinas acesas, porque isso é no período noturno. Então, quando o noivo vem, ele precisa manter as luzes acesas, e com as luzes acesas, ele precisa ver o rosto da noiva, para ele ter certeza que é a noiva. É por isso que elas ficam com as lâmpadas acesas, para o noivo vir. Então, o casamento judaico, ou o casamento oriental, ele acontece em 3 etapas. A primeira dela era o compromisso.
os pais, eles firmavam um compromisso entre o noivo e a noiva. A segunda era o noivado, que era uma cerimônia que era feita na casa dos pais da noiva. E essa cerimônia ali, os dois pais, eles firmavam um acordo ali, e o noivo já entregava alguns presentes para a noiva. A terceira etapa é o casamento, onde o noivo vem agora, acompanhado dos seus amigos, justamente para esse encontro, para esse cortejo, e ali vai acontecer o casamento. Ou seja, as amigas da noiva estavam ali, aguardando a chegada do noivo. E aqui a gente aprende algumas lições muito importantes para a nossa vida. Porque primeiro, se nós somos virgens, que estamos aguardando a chegada do noivo, nós devemos estar vigilantes. E quem está vigilante não pode vacilar. Quem está vigilante não pode vacilar. E aqui a gente já aprende a primeira lição. Todas elas são virgens. E o que seria ser virgem nesse contexto? Primeiro, ser virgem nesse contexto significa ser santo, separado, não junto do mundo, não vivendo de acordo com o mundo, estando no mundo, mas estando desvencilhado das coisas do mundo. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo, precisa ser diferente do mundo. E hoje, na sociedade que a gente vive, tem muita gente querendo forçar a barra para a gente mudar os nossos pontos de personalidade, para a gente mudar as doutrinas principais da igreja, porque a igreja, na desculpa de que a igreja precisa se modernizar. Se modernizar não, você quer se modernizar, se modernize da porta para lá. Aqui dentro é Bíblia, é princípio de Deus e aquilo que Deus ensina como verdade. A igreja não pode perder sua essência. A igreja não pode se modernizar. A cultura não pode trazer influência sobre a igreja. E a cultura é o que mais tenta trazer influência sobre a igreja. Pensamentos filosóficos são formados por aí, querendo mudar pensamentos como aborto dentro da igreja. Vício em casas de apostas, estão querendo normalizar. Prostituição está tentando ser normalizada. Mas isso não pode acontecer dentro da igreja. O que Deus falou no passado ainda fala hoje. E a igreja precisa ser separada do mundo e santa. A gente precisa se santificar, precisa ser separado. E Deus nos exige santidade. A própria Bíblia vai falar em Hebreus, né? Sede santo porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 15, a Bíblia vai dizer que, mas como santo é aquele que vos chamou, sede também santos vós, em toda maneira de viver. Nós devemos ser santos, mas a gente precisa entender esse conceito do que é ser santo. O que é santidade? É possível chegar nesse grau de ser santo e viver em santidade plena e completa nos dias que nós vivemos hoje? Não. Por quê? Porque santificação é um processo. Santificação é um processo que só será completo no dia das bodas, do arrebatamento, quando estivermos no céu. Mas isso desqualifica o fato de tentarmos viver em santidade? Não. Nós devemos buscar a santidade constantemente. As 10 virgens faziam parte do reino, mas apenas 5 estavam preocupadas em viver o processo de santidade. 5 delas viviam de qualquer forma. Vinham para a igreja, mas fora da igreja faziam as coisas do mundo. Vinham para a igreja, mas fora da igreja, ninguém sabia que era crente. Mas as virgens prudentes, elas são crentes aqui e são crentes lá. Quando alguém olha para você, ela vai dizer, ali vai o crente. Eu gosto quando o povo diz, lá vem o crente. Eu gosto. Quando eu vou dar uma opinião, o povo diz, lá vem o crente falar. Eu gosto disso. Continue falando, porque mostra que eu estou dando uma opinião baseada naquilo que Deus diz. E hoje em dia parece que tem gente que quer se esconder, né? Tem uns tipos de crente que quer se esconder, né? Quando acontece um embate, aí lá vai, aí o crente, eu vou não entrar nisso aí. Aí o povo está falando sobre aborto no trabalho, aí o crente, eu vou nada, vou tomar meu cafezinho, ficar calado, não vou falar nada, não quer confrontar. É virgem louca, porque virgem prudente vai defender a palavra, o que Deus ensina e o que Deus fala. A igreja não pode se calar diante das pressões do mundo, mas tem que permanecer firmes e fiéis à sua palavra. Glória a Jesus. A santificação ela é um processo. E a santificação, o processo de santificação, é a marca de um crente salvo. E você tem que ter um cuidado muito importante quando você fala isso. Por quê? Porque você não é salvo porque você é santo.
Você não pode dizer que você foi salvo porque você é santo. Por que, Isaquiel? Porque aí você anula as obras da graça. Porque a Bíblia vai dizer que a salvação, ela não é dada porque você é bom. É dada por fé. É graça de Deus. É graça de Deus. E não é por obras. Por que não é por obras? Para que ninguém se glorie. Então, a salvação é por graça. Um crente salvo, ele não é salvo porque é santo. Mas o crente salvo, ele quer se santificar. A maior marca de um crente salvo em Jesus Cristo é viver buscando o processo de santificação. E é importante a gente entender isso, porque dentro da nossa natureza, existe uma coisa chamada o pecado de Adão, ou a natureza adâmica do homem, que é o fato de que o pecado de Adão nos acompanha até hoje, fazendo com que a nossa própria carne, os nossos próprios desejos nos levem ao pecado. Mas pela obra da graça de Jesus Cristo, Ele que nos dá a salvação, Ele coloca no nosso coração o Espírito Santo que nos dá sensibilidade para o arrependimento. Você pode até pecar, consciente e inconscientemente, mas virgem prudente até peca, mas quando chega de noite vai dobrar os joelhos para orar, ele diz: Senhor, me desculpe, eu peço perdão, porque eu fui falho, eu até tentei ser forte, mas eu caí, eu até tentei parecer grande, mas eu me tornei pequeno, Jesus me perdoa. A maior prova de que um crente é salvo em Jesus Cristo é entender que vive em está no pecado, aliás, está no mundo de pecado, pode até pecar, mas tem no coração a certeza de que se arrepender, de verdade, a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos lava e nos dá a sensação de paz. Glória a Jesus. A gente precisa entender isso. Como virgens prudentes, vivendo no mundo que a gente vive, a gente precisa aprender que o arrependimento não pode sair dos nossos corações. Nós temos que ter a plena certeza de que todos os dias nós devemos dobrar os joelhos e pedir perdão a Deus. Aí você pode dizer: mas eu não pequei hoje. Mentiroso, mentirosa. Não tem esse não, irmão. Não tem bom não. Um dia chegaram para Jesus e falaram: bom mestre. Ele disse: bom não. A mestre eu sou, mas bom só tem um. Então, se o próprio Jesus disse que ele não era bom, imagina tu, comedor de arroz e feijão, vai dizer que é bom, que é melhor do que alguém. Não existe bom. Para Deus tem que dobrar o joelho e falar: eu sou pequeno, eu sou falho, eu não presto para nada, mas Jesus, a tua graça me basta, me limpa, me sustenta e me dá força para continuar cada vez. São 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. São 2 grupos dentro da igreja. E eu gosto porque Jesus ele sempre usa essa analogia de 2 grupos dentro da igreja. A gente vê isso na parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13. A gente vê isso na parábola também da pesca, em Mateus capítulo 13, versículo 47. A gente vê isso aqui, nessas 3 parábolas que Jesus fala. Aliás, nas 2, a parábola dos 2 servos, a parábola das virgens. São 2 grupos, os prudentes e os imprudentes. E todos estão no meio da igreja. Todos estão dentro do reino de Deus. Tem gente que pode estar sentado do seu lado hoje e que se Jesus voltasse agora, ele ia ficar. Tem gente que você conhece, fala com você todo dia, mas que se Jesus voltasse agora, ia ficar. Porque vem para o culto com que sentimento? Eu vou para o culto cumprir tabela. Eu sou maestrina, estou na escala, vou ter que ir. Aí eu vou lá maestrar. Eu sou obreiro, estou na escala da porta. Vou lá. Eu estou em pecado, mas eu vou servir. Eu estou em pecado, mas eu vou pegar a salva para pedir oferta. Eu estou em pecado, mas eu vou subir no altar para pregar. É virgem imprudente, louca, que se Jesus voltasse agora, ia ficar aqui chorando e não tem mais tempo de buscar azeite. Agora deixa eu te falar, enquanto Jesus não volta, Deus ainda está te dando a oportunidade de se arrepender. Então sai do grupo das imprudentes e vem para o grupo das prudentes hoje. Sai do grupo das loucas e vem para o grupo das sábias hoje. Ainda dá tempo de se arrepender e mudar o seu comportamento. São 3 lições muito importantes que o texto nos fala, para a gente começar a encerrar nessa noite. A primeira: todas elas faziam parte do reino de Deus, irmãos. Todas elas estavam esperando o noivo. Todas elas tinham azeite.
Todas elas estavam aguardando. A lamparina das loucas até brilhava. E tem virgem louca que a lamparina até brilha no conjoade, na festividade. Tem virgem louca que até de vez em quando lembra que é batizado no Espírito Santo, aí Deus toma para falar em língua. Tem virgem louca que a lamparina de vez em quando ainda acende. Todas estavam aguardando o noivo. Todas elas estavam com as lâmpadas acesas. E aí, elas tinham o azeite temporário. Elas tinham o fogo temporário. Elas tinham a chama temporário. Na sexta tem chama, no domingo tem chama, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não tem nada. No sábado ainda tem uma rebarbazinha do que sobrou da sexta, dá para segurar. Agora o resto da semana vive como quer, faz o que quer, é virgem louca. Tem lâmpada acesa de vez em quando. Tem lâmpada acesa às vezes. Tem gente que é até profeta, irmão, até profetiza, mas é virgem louca. Porque um pouquinho de azeite que Deus ainda deixa ficar ali, ainda dá para usar. Tem gente que é virgem louca, que você olha para aqui, rapaz, o irmão estava machando, não sei o que e tal, do nada está em pecado, e você não sabe. É virgem louca, mas ainda tem um restinho de azeite ali, que Deus ainda permite que as coisas aconteçam. Todas elas tinham azeite na lamparina. Elas tinham azeite, mas sabe o que me choca? É que elas não perceberam. Elas eram tão egocêntricas que elas perderam a percepção de que o azeite estava acabando. E virgem louca, ela acha que consegue enganar todo mundo. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu coordenador, você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, mas você não engana aquele que sonda os nossos corações. Elas perderam a percepção de que o azeite estava acabando. É o tipo de crente que está tão focado na vida cotidiana, de viver, de fazer o que quer, esquece da oração, esquece do jejum, esquece do propósito. Elas esqueceram do que tinha azeite. Eu fui pesquisar como era essa lamparina, porque eu sempre vi o pessoal pregando que era como essas lamparinas que a gente vê no interior. E eu tinha essa percepção que era igual essas lamparinas que a gente vê ainda aqui no Nordeste. Mas aí eu fui atrás, não é. Ela parece uma cumbucazinha que tem um pontinho. Nesse bico eles colocam um papel, alguma coisa do tipo, um linho, e eles colocam um azeite. Oi? Colocam o pavio. São 150 ml de azeite. Você sabe o que é muito importante sobre esse azeite? Primeiro, antes de eles colocarem o azeite na lamparina, a lamparina precisa ser limpa. Porque não pode se misturar azeite velho com azeite novo. Então eles têm que lavar a lamparina por inteira. Isso só reforça aquilo que elas estão aqui. Elas foram limpas, aceitaram Jesus. Jesus lavou, botou azeite. Mas para esse azeite ser colocado, ele precisa ser um azeite puríssimo. Não é esses azeites que você compra aí, que já está caro, né? R$50 o litro do azeite. Não é esses azeites, não. Azeite puríssimo. E quando eles colocam azeite na lamparina, a lamparina fica acesa entre 3 e 4 horas apenas. E eles têm que levar azeite para repor. Teria que repor o azeite. Só que as virgens loucas estavam tão cegas de si mesmas, que elas achavam que as 3 horas de azeite que elas tinham era suficiente. E as virgens loucas no nosso meio, elas acham que o pouquinho que ela faz para Deus é suficiente. Elas acham que viver uma vida de aparência é suficiente. Acham que viver uma vida mascarado, usando um terno, uma saia no joelho, é suficiente. Pode ser suficiente para mim, pode ser suficiente para o pastor Francisco, pode ser suficiente para o presbitério da igreja, mas para Deus que está no céu, não precisa de aparência. Deus quer essência, Deus quer ver a sua lamparina limpa, cheia de azeite. Não deixa a chama, o azeite do Espírito Santo de Deus se apagar. Elas perderam a percepção. Elas achavam que tudo que elas faziam era suficiente. Eu vou para o culto de sexta, tá bom. Se o pastor Francisco não for, eu fico em casa. Porque tem crente que é assim, irmão. Culto de domingo. Se não for o pastor, eu também não vou não, vou ficar em casa. Eu vou ver na live, o Miguel, eu vou ver na live. O Miguel é bom esse, eu vou ver na live.
Aí quando vê que não é o pastor, aí bota na live de outra igreja. Meu irmão, é virgem louca. Que não tem consciência, não tem azeite puro na lamparina, que não importa quem vai pregar, quem vai cantar, o que mais importa no seu coração é sentir a presença de Jesus. E eu vim aqui nesta noite para adorar este Jesus, independente se eu estivesse pregando, eu estava dando glória, se eu estivesse, qualquer pessoa aqui, a gente estaria adorando a Jesus, porque não importa o vaso que Deus usa, mas o Deus que usa o vaso. Se você veio nesta noite por causa de Jesus, adore a Jesus. Adoração é sinal das prudentes, aleluia. Quando eu orava à tarde, Deus me disse, é um alerta para a minha igreja. A gente está escolhendo demais. Ei, sei, sei. A gente está escolhendo muito. Eu não vivi esse tempo, mas eu já ouvi muito. Eu ouvi sábado no Consagra Jovem o pregador dizendo que quando era menino eles não se importavam se o pregador era famoso, se sabia falar o português, o inglês, o grego, o hebraico. Eles não se importavam se o cantor ou a cantora era afinado ou desafinado, mas chegavam na igreja com a certeza de que o dono do azeite estava pingando azeite, estava enchendo as lamparinas. A gente está escolhendo demais. Ei, via sebra, amor, vasébia. E Deus ainda tem profeta para usar. Se fala bem, se fala mal. O Deus que falava na década de 90 fala nos anos 2000. O Deus que batizava antes ainda batiza hoje, porque Deus é o mesmo. Ei, a sebra, ai, a sebra. Nunca se esqueça, a prioridade do culto não é o que você quer. Ei. Você não vem para o culto receber. O propósito do culto é você entregar. E o que eu acho lindo de Deus é que Deus é recíproco. A gente vem aqui entregando glória, Deus vai derramando azeite. A gente vem aqui entregando nossas lágrimas, Deus vai pingando força para a gente continuar caminhando mais um pouquinho de tempo. A gente chega aqui cansado, e mesmo cansado e quebrado da glória, quando a gente sai pelas portas é com um sorriso no rosto. Por quê? Porque o Deus do passado ainda pinga azeite hoje. Olha Deus pingando azeite. Ei. Alarabai. Só quem crê que Deus ainda opera. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Deus, nessa noite você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui cheio. Cheio. Se você chegou aqui como virgem louca, Deus está te dando a oportunidade para sair daqui como prudente. Cheio. Aleluia. Para a gente encerrar, todas as virgens dormiram. Todas as virgens se cansaram. E às vezes a gente se cansa, né? Às vezes a gente dorme. Não foi só as loucas que dormiram. Não foi só as loucas que cansaram. As prudentes também. Sabe por quê? É Deus mostrando para a gente que por mais forte que a gente pareça, e por mais forte que às vezes a gente até seja, o momento do cansaço chega. E o que segura nos momentos de cansaço, Isaquiel? Reserva de azeite. O que segura o crente no período do cansaço é ter reserva. Quantas vezes no meio da luta você não tinha tempo para mais nada? Aí Jesus disse, não se preocupe não, minha filha. Vá na sua pouca força, que você ainda tem um pouquinho de azeite, eu vou colocar para encher. Como é que a gente busca essa reserva? Na oração, no jejum, buscando. Mas às vezes a luta é tão forte que a gente não tem tempo nem para orar, irmão. Eu sei o que é isso.
às vezes bate tão forte na gente que a gente não tem força nem para vir para o culto orar. Mas Deus está dizendo, tu tinha azeite, eu te sustentei. Agora que tu melhorou mais um pouquinho, vamos buscar reserva de novo. Porque é cíclico, você está bem hoje, amanhã pode estar mal de novo. Mas se tiver reserva de azeite, a sua lamparina vai continuar acesa. O cansaço vem, a luta vem, mas quem tem azeite permanece de pé. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o noivo está vindo. E o noivo está vindo. E o que eu acho lindo é que enquanto as virgens estavam dormindo, tinha alguém acordado. E quem era? O amigo do noivo, o Espírito Santo de Deus. Nesta noite me trouxe aqui como um alerta para você. O noivo vem. Se você está dormindo, acorde, encha as suas lamparinas, porque Deus está voltando. Jesus está vindo. A igreja brevemente será arrebatada e nós não poderemos ficar aqui, mas rajaremos os céus. Essa carne será transformada, este corpo material será revestido de incorruptibilidade e estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Se você não tem azeite, saia deste culto com a certeza de que Deus está lhe enchendo para você seguir, para você seguir, para você seguir, para você seguir, para você seguir. Ei, ai, adora Jesus, adora Jesus. Deus está pingando azeite nesta noite. Quem quer dom, receba dom, aleluia. Ei, você, amor, vadai. Quem ainda não mais falou em línguas estranhas, recebe línguas. Se você já é batizado, recebe variedade de línguas. O Espírito Santo de Deus está pingando azeite, está pingando azeite, está pingando azeite, está pingando. Ei, amor, hadarabahai. Jesus está voltando. Não é tempo de viver de qualquer jeito. A qualquer momento Jesus voltará. Não é hora de viver de qualquer jeito. Jesus está voltando. E se você nesta noite veio a este culto na condição de virgens loucas, abandonou Jesus e está afastado, Jesus tem um convite para você. O azeite está pingando. Dá tempo de encher a lâmpada de novo. Dá tempo de encher a lâmpada de novo. Talvez você não tenha a oportunidade. Quem me dera que Jesus voltasse agora. Quem me dera que Jesus voltasse no término desse culto. Mas se Jesus não voltar, talvez Ele ainda lhe dê outra oportunidade. Mas se eu fosse você, eu não contava com a sorte. Ainda há tempo de se reconciliar com Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não serve esse Jesus, ou que está afastado deste Jesus, eu te faço esse convite. Eu te faço esse convite. Eu te faço esse convite. Uma vida para Jesus. Aleluia. Vai alguém dar um abraço nele, irmão. Minhas lamparinas estão acesas. Tem mais alguém aqui que ouvindo esta palavra? O dono do azeite está pingando azeite ainda hoje. Ainda dá tempo de mudar do grupo das loucas para as prudentes. Se tiver alguém aqui, venha. Se tiver alguém aqui, venha. Jesus está voltando. Esta mensagem nunca foi tão atual como nos nossos dias. O mundo mostra que Jesus está perto. Jesus está perto. Jesus está perto. Há mais alguém? Não, pastor Francisco.